Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje aqui está muito calor, estou bem à vontade aqui, porque calor realmente aqui, nem chegou praticamente o verão, mas está muito quente. Eu gostaria de saudar a todos, agradecer aos inscritos desse canal, agradecer àqueles que fazem comentários realmente, mesmo que criticando, mas comentários que dá para a gente entender, né, porque cada um tem um pensamento. Agora existem comentários que a gente fica assim um pouco até triste. Eu recebi um comentário de uma pessoa aí que disse que o sacrifício de Cristo não era suficiente para salvar, por isso tinha que ter boas obras. Irmãos, o sacrifício de Cristo não foi suficiente para salvar? Eu quero dizer para vocês sem comentários, isso daí é totalmente heresia. É lógico que nós sabemos que quando recebemos Jesus Cristo em nós, aí então há uma transformação de vida. Nessa transformação de vida, o que roubava não rouba mais, o que mentia vai procurar não mentir mais. Enfim, tem que haver essa transformação de vida, mas mesmo assim, como o homem é carne, ele ainda pende para o lado do pecado, por isso nós temos Cristo como nosso advogado, para quando nós cometemos o pecado, nós podemos recorrer a Ele, a misericórdia. Não é que nós vamos ficar fazendo coisa errada e toda hora indo, né, buscar o Senhor, que também não é assim. Nós temos que buscar o Senhor mais para agradecê-lo pela sua grande e infinita misericórdia. Os irmãos me perdoem, está muito quente aqui, andei tomando muita água. Mas nós vamos ler rapidamente aqui, irmãos, o capítulo 4 de 1 Timóteo, mas vamos ler o versículo 13. 4 de 1 Timóteo, versículo 13, está escrito assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição da mão do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que todo o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então aqui Paulo, irmão, aconselhava Timóteo, que era praticamente vamos dizer assim, Timóteo aprendeu muita coisa com Paulo. Paulo era uma pessoa que tinha muito, ele foi criado aos pés de Gamaliel, irmãos. Gamaliel era uma pessoa muito importante dentro do judaísmo e dentro das leis, dentro do conhecimento das escrituras no passado, tanto que Paulo estudou, irmãos. Paulo não quis estudar, os pais de Paulo não deixaram ele estudar nas escolas gregas daquela época, mas colocaram eles em outras escolas. Paulo era um doutor da lei. Alguém dizer para mim que Paulo não estudou, é porque a pessoa nunca procurou estudar a Bíblia para saber quem foi Paulo. Estudar não é nenhum pecado. Ler a Bíblia e estudar não é nenhum pecado. Entende, irmãos? Fazer teologia não é nenhum pecado, irmão. Nós não estamos estudando, querendo saber, estudar as coisas no sentido de descobrir segredos de Deus. Porque Deus, irmão, ninguém descobre os seus mistérios, mas aprender coisas que nós não conseguimos aprender nas Escrituras, de Deus. Está entendendo? Você vai estudar Deus no sentido não no sentido bíblico, no sentido do que está escrito. Por quê? Você não conhece tudo. Se eu perguntar para você literalmente alguma coisa, você não vai saber, irmão. Se eu perguntar para você por que em Colossenses o Senhor Jesus usou esse termo, em Colossenses, não, em Colossos, em Apocalipse está escrito assim: oxalá foras frio ou quente, mas tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor usou ali uma característica da cidade. E se você não souber, isso não vai influenciar na salvação. Não influencia, mas não é gostoso a gente saber as coisas de Deus, irmão? Não só para... Assim como é gostoso nós conversarmos uns com os outros a respeito da Bíblia, isso também é. Ninguém quer ser doutor, ninguém quer ser
é sábio mais do que o outro. Nós não somos nada. Agora, se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, o que me impede? Deus não me impede, não está escrito aqui que... Aqui está escrito diferente, ó. Aqui está escrito que é para persistir em ler, exortar e ensinar. Ora, ensinar o quê, irmão? Ensinar o que está escrito. Para ensinar ele tem que estudar bem, tem que saber bem. Ah, mas ele tem o Espírito Santo. Então ele não precisava ensinar para os outros, porque os outros que vinham até ele também tinham o Espírito Santo. Muitos deles tinham. Muitos deles eram servos de Deus que estavam ali, mas não conheciam tudo. Então para uns Deus dá uma porção, para outros Deus dá outra. Então não combata o estudo bíblico, irmão. Não combata porque você está fazendo uma coisa equivocada. Se você ler em 5 de João, versículo 39, você vai ver, já cansei de repetir. Examinai as escrituras que elas testificam de mim. Aí você fala, mas não está falando para estudar. Irmão, procura o sinônimo de estudar, de examinar. É fácil. Você vai lá no dicionário, vê o que significa a palavra estudar. Não é que você vai querer ser um doutor, querer se aparecer. E se for também, irmão, Paulo era um doutor. Mas ele disse que tudo aquilo que ele tinha, ele considerou como esterco, não no sentido de sujeira, de coisa errada. Não, ele estava estudando as coisas sagradas. Até o Senhor Jesus Cristo fez isso. Porque uma criança com 12 para 13 anos, ele tem que fazer isso, sendo judeu. Você nunca foi a Israel, você não sabe. Ele tem que fazer isso. Ele é questionado até pelos rabinos sobre... fazem perguntas para ele. Por isso que o Senhor Jesus foi encontrado no meio dos doutores, disputando e conversando. Porque eles fazem perguntas para que as crianças possam ter conhecimento do que está escrito. Procura um judeu que é rabino e pergunta para ele se não existe isso. E o que tem de mais, irmão? Não seria bom, você não acha? Ou seria bom você deixar o seu filho na sua casa ou na sua escola estudando ideologia de gênero? Irmão, eu não estou falando nada, eu estou perguntando para você. Qual que você preferia? Seu filho estudar ideologia de gênero ou estudar a Bíblia? Então, irmãos, ficamos com um lado melhor, não é? Se nós pudéssemos juntar os nossos filhos pequenos, você pode não concordar comigo, mas eu quero o bem do teu filho. Então imagine, eu até aconselho você, tem o teu filho, chama ele quando ele é pequenininho, compra materiais que hoje tem nas lojas de Bíblias ilustradas, porque senão daqui a pouco ele vai se envolver em jogos ali no computador, vai se envolver em coisas que às vezes vão trazer prejuízo psicológico. Mas se você ensinar ele desde pequeno, ele vai aprender o que é bom. Tanto que em Provérbios diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar e até quando ele crescer, não se desviará dele. Certo, irmãos? Então aqui Paulo mandava Timóteo se esforçar, estudar, persistir em ler. Não era nem uma vez só, era persistir. Lê uma vez, lê duas, busca o conhecimento daquilo que leu, com comunhão. Não é ler como ler um livro, mas ler como como quisesse aprender aquilo que está por trás da própria letra. Cada palavra, ela pode ter um sentido, certo, irmãos? Por isso que nós não podemos achar que sabemos tudo, porque nunca vamos saber tudo. Mesmo essas pessoas que são teólogos e que estudam, eles não dizem que sabem tudo. Porque a teologia, irmãos, é algo que cada um tem o seu pensamento livre. Então, isso não faz mal nenhum. Eu conheço irmãos anciães, fiquei sabendo agora, que estão fazendo teologia, e não é um só, tá, irmão? Só que eles não vão falar para vocês, nem vai falar para o ministério. Eu não vou citar nomes aqui, mas estão fazendo. Eu vou condená-los? O ancião, que era ancião, aonde eu congregava em São Paulo, quando eu morava lá, ele fazia teologia, e todo mundo sabia. E olha, ninguém falava nada. Que mal que ele estava fazendo.
Ele estava só se aperfeiçoando. Na hora que ele tinha a palavra, ele pregava a palavra. Mas aquele conhecimento que ele tinha ajudava ele a ser mais cristocêntrico. O que acontece é que as igrejas deixaram de ser cristocêntricas e deixaram a Bíblia de lado e começam a pregar coisas que não estão escritas, né? E isso, se não tiver escrito, a gente tem que ter cuidado. Eu mesmo era um assim. Muitas coisas eu preguei que não estava escrita. Mas agora, irmãos, eu aprendi coisas novas. Inclusive, quero deixar claro aqui que eu fui ancião durante muitos tempos e agora, como estou em uma denominação que não se usa o título de ancião, se usa de pastor, então o presbitério daquela igreja trocou o meu título, mas considerando o meu tempo de ministério. Eles falam que eu sou ancião pastor. E eu estava vendo aí num vídeo da internet, o nosso caro irmão Valdir, não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, eu acho muito bonita a forma que ele se expressa, ele falando sobre isso. Procure aí o irmão Valdir de Matão e veja que ele vai dar uma explicação e você vai entender. Não tenho nada contra ninguém, irmão, só que eu tenho que falar a verdade. Pode ser que outros entrem aí falando coisas que não tem nada a ver, certo? Você vai dizer que o senhor é o teu pastor, você vai dizer que agora eu quero ter salário. Inclusive a igreja que eu sou pastor não recebe salário, tá? E não tem dízimo também, certo? Você tem que saber somente o título que é diferente, ok? Bom, mas então vamos ao assunto, irmãos. Porque nós estamos vendo muita perseguição, não só no mundo, mas até no meio evangélico, sobre a Bíblia. Aqui Paulo mandou persistir em ler. Ler o que, irmão? Jornal? Ler uma revista? Não, mandou ler a Bíblia, as Sagradas Escrituras. A Bíblia, irmão, é a maior de todas as obras que o Criador deixou aqui na Terra. É uma das maiores, né? Deixou para nós. Porque ela revelou, ele revelou através da Bíblia a sua mente, a expressão da sua vontade, que se manifestou através do que está escrito. Que o Senhor Deus não tinha como descer e falar com todos os homens assim. Sabe por quê? Que os homens estavam no pecado, assim que eles cometeram o pecado, como é que Deus ia se apresentar a eles? Então, aí alguns dizem, mas a letra mata e o espírito vivifica. Irmão, você está interpretando errado. Por que a letra mata? Porque quando Deus criou o homem, Deus não fez nenhuma plaquinha lá na árvore da vida dizendo não pode comer essa árvore, desta árvore. A árvore da vida não, da árvore da ciência do bem e do mal. E para escrever tinha que ser com letra. Então ele deu uma ordem oral, uma palavra oral, sem ser escrita. O homem transgrediu a palavra oral. Depois do que Deus fez, ele mandou a palavra escrita. Através de quem? De quem? De Moisés, que foi o legislador da lei. O homem transgrediu e morreu por causa da palavra da lei, que o homem não cumpria nada. E depois o Senhor mandou então a palavra viva, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, e que deixou manifesto para nós a Bíblia Sagrada, que revela a mente expressa da vontade de Deus e manifesta o seu poder por meio dessas palavras que estão escritas aqui. Não é difícil de entender. Então não tem nada a ver você ler a Bíblia e dizer que a letra mata. Se você está pensando assim é porque você não interpretou e não leu. Alguém te ensinou errado. Como é que o que está escrito aqui vai te matar, irmão? Isso aqui é do céu. Você acha que Deus vai te dar um livro sagrado para você morrer por causa dele? A lei também não era para matar o homem. Agora, o homem morre, sabe por quê? Espiritualmente, porque desobedece a palavra, porque desobedece a lei, porque desobedece o que está escrito. Porque se ele permanecer na obediência, isso aqui é saúde. O que está escrito aqui é saúde. Aqui você vai aprender, vai ensinar os teus filhos, aqui vai estar escrito até como cuidar da tua esposa. Aqui tem tudo que você precisa.
que você vem dizer que o que está escrito aqui mata? Por isso você não vai estudar? Irmão, isso daí, quem pregava isso era o romanismo. Porque eles não queriam que o povo tinha a Bíblia. Inclusive, eles não aceitavam que o povo estudava a Bíblia. Porque se o povo estudasse, o povo ia saber que estava errado aquela crença que foi formada, irmão. Aquele cristianismo que foi deturpado e misturado com o paganismo. Por isso que houve a reforma protestante. Certo, irmãos? Então, irmãos, nós temos que entender o poder da palavra e os propósitos desse poder. O propósito desse poder é trazer aquele que está na morte para a luz de Cristo, está na morte do pecado, para a luz de Cristo e para a imortalidade de quem crê em Jesus Cristo pela fé, não é por obras. Não é que eu vou crer em Jesus Cristo e dizer que o sacrifício de Cristo foi insuficiente, eu preciso praticar obras. Pelo amor de Deus, de onde que o irmão tirou isso? Mostra para mim, irmão, onde que está na Bíblia escrito isso aí. Pelo amor de Deus, irmão. Um comentário desse aí, eu ficaria até com vergonha de escrever isso daí, irmão. Isso demonstra uma falta de conhecimento bíblico tão grande, irmão, tão grande, que a gente fica triste. Eu não fico contente, irmão. Vou ser bem sincero. Vou ser bem sincero. Olha aqui, ó. 3 de Gálatas. Vou ler daqui do começo. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos com quem Jesus Cristo, já apresentado como crucificado, só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se vós, tão insensatos, insensato é como se fosse um tolo, que tendo começado pelo Espírito e acabeis agora na carne. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também já foi em vão? Aquele pois que vos dá o Espírito, que obra maravilhas entre vós. Falou-á pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está entendendo? Quando você recebe Jesus Cristo, é Ele que faz obras em nós. Então nós não somos salvos por essas obras que Ele fez em nós, irmão. Porque é Ele que está fazendo. Se Ele tira o Espírito, você não faz mais nada. Então, mas você precisa crer nele para você receber a salvação. Será que está tão difícil de entender isso aqui, irmão? E você vem dizer para mim que o sacrifício de Cristo foi insuficiente? Irmão, você trata de pedir perdão para Deus, você está errado. Pelo amor de Deus, você jogou a cruz fora e tudo. Até o Senhor Jesus você colocou de lado. Onde você aprendeu isso, irmão? Aí você colocou lá no comentário, porque o reino de Deus é tomado à força. Mas claro, mas como a força? Que força que você acha que é tomado? Pelas forças das suas obras? O que você faz? O que você já fez para Deus esse ano? Pelo amor de Deus, irmão. Essa palavra força quer dizer força, virtude, entendimento, oração. Certo, irmão? Você tem que buscar se consagrar. É isso que quer dizer. Não é que você vai ter que usar os teus braços, lutar, não. Entende espiritual. Se você não entendeu, trata de orar antes de ler a Bíblia, porque sempre quando nós vamos ler, isso aqui não é um livro comum, é um livro santo, nós temos que ler, mas antes de ler temos que orar, pedir a Deus que nos ilumine. Certo, irmãos? Então você está entendendo, irmão? Através disso, pela fé, nós cremos em Cristo Jesus que alcançamos a imortalidade, porque o Senhor Jesus Cristo vai ressuscitar. E se assim nós guardarmos dentro de nós esta palavra, esse Jesus Cristo, que nós cremos que foi crucificado e que ressuscitou no terceiro dia, nós então seremos justificados por Ele, porque nós cremos nele. Porque se fosse por obra, tem muita gente aí fora, irmão, que faz obra, ó,
Tem até ateu que faz obras. Eu conheço um ateu que faz tanta caridade, então ele ia para o céu. Eu acho que ele faz mais do que muitos crentes que eu conheço. Eu posso dizer isso, eu conheço, irmão. Então vamos ter cuidado no que a gente fala. Se você não sabe, não entre em detalhes. Não fale, não comente. Se você pensa diferente, por favor, irmão, não venha aqui colocar coisas que deixam até a gente triste. Eu, sinceramente, amo esse irmão, mas vou orar por ele. Ainda bem que teve um irmão aí que fez um comentário que eu fiquei até, assim, deu uma resposta que eu fiquei até, assim, fascinado, né? Mas nós estamos falando da Bíblia. Uma resposta bíblica e teológica e inspirada por Deus mesmo, irmão. Eu falei assim, tá bom de eu copiar essa resposta aí, gravar essa resposta, coisa mais linda, irmão. Vocês procuram lá no outro vídeo antes desse que vocês vão ver a resposta, né? Então, irmãos, a Bíblia para nós ela é maravilhosa. Irmãos, ela dá continuidade às predições que já foram cumpridas, mostra o caráter transcendente do sobrenatural da obra de Deus em Cristo Jesus. Tem coisas sobrenaturais escrito aqui. Se você entrar no livro de Apocalipse, você talvez nem entenda. Olha que coisa linda. Quem consegue decifrar, irmão? Só mesmo quando Deus quer, não é? E você tem que saber também que a Bíblia não é um livro que qualquer homem gostaria de escrever por si próprio, não. Por quê? Porque vai falar da maldade dele, ele vai escrever a condenação dele. Já pensou? Ele tem que escrever sobre a condenação dele? Então é difícil, né? Falar contra ele mesmo. E sem nenhuma espécie de temor. Não dá volta. Ela vai falar sobre o homem, sobre o pecado do homem, sem precisar ter temor, porque ela é a palavra de Deus, irmão. Ela vai testemunhar contra o homem que tem nele as características pendidas para o pecado. E vai ensinar também o homem que há uma forma dele corrigir. Mas tem pessoas que não querem ser corrigidas. Eu vi aí pessoas que adoram Satanás, que queimaram a Bíblia. Por que queimaram a Bíblia? Por que não queimou outro livro? Porque eles têm raiva da Bíblia, porque não querem que a Bíblia seja propagada. Por que tem país que impede a entrada da Bíblia? Porque não querem que ninguém estude a Bíblia, não querem que ninguém se dedique na leitura da Bíblia. Mas por que isso? O que a Bíblia vai fazer de mal? O que as Escrituras fazem de mal? Só ensinam coisas boas. Mas é que o mal está naquele lugar. E o diabo não quer que as coisas boas sejam ensinadas lá. Você está entendendo? Eu digo isso sem nenhum medo, irmãos. Soube de casos em países aí, poderia até citar nomes, porque eu fiz um estudo sobre isso, que pessoas morreram por causa da Bíblia. Morreram. E talvez não eram da tua denominação, eram de outra. Você vai dizer que eles vão para o inferno porque não eram da tua denominação? Para com isso, irmão. Para de julgar as pessoas. Eu não estou julgando ninguém, estou te mostrando para você o valor que tem você ler, estudar e meditar. Tem valor sim, não fala mais essa coisa, irmão. Se você não concorda, se você não acha que está errado, nem põe comentário, porque você vai desestimular aqueles que querem aprender. Põe uma pessoa numa sala de aula que só faz bagunça, vira carteira, no meu tempo falava carteira, vira lá a mesa do professor, não deixa o professor dar aula, o que vai acontecer? Ele vai ter que ser expulso, vai ter que ser retirado da sala. Se você entrou aqui com espírito para querer desfazer, mas eu posso dar minha opinião, sua opinião, mas não fazer brincadeira, você dar risada e dizer um monte de coisa, isso aí para mim, irmão, eu tolero, mas vai chegar um momento que eu apago, porque isso aí vai atrapalhar os outros que realmente têm desejo de aprender. Eu não sou professor, mas também estou aprendendo com a Bíblia, irmão. Então você veja bem, ela vai falar contra o pecado, você não vai querer, você está cheio de pecado. Então qualquer homem natural que não tenha essa tendência
de buscar a Deus, ele não vai querer saber de Bíblia, nem sabe o que está escrito, nem sabe o que é Bíblia. Tem pessoas, eu conheço, irmão, posso dizer que na minha família, né, tinha uma Bíblia na minha casa, não na minha família agora, mas quando eu era menino, tinha uma Bíblia lá. O único que pegava ela com 4 anos de idade era eu. Isso contava a minha mãe, né? Deus já levou. Ela disse que quando tinha algum problema em casa, eu corria lá, com 4 anos, irmão. Pegava a Bíblia, não sabia ler nem escrever, e ficava com a Bíblia na mão. Eu fiquei admirado. E hoje eu tenho um amor pela Bíblia que vocês não queiram saber. Um amor mesmo. A Bíblia para mim tem um valor incalculável, irmãos. Então procurem ler, procurem estar atentos. Quem não sabe ler, peça que alguém coloque no teu telemóvel um aplicativo com áudio da Bíblia, de preferência da King James, que é muito próxima às outras Bíblias, né? Fica mais fácil de entender. Bom, se contra o homem vai falar sobre as suas rebeliões também, suas depravações, perversões, sobre os fracassos que ele teve diante de Deus, vai falar tudo isso. Vai falar contra ideologias que hoje estão sendo aprovadas perante determinados países e determinadas leis. Por isso estão, em alguns países, já houve um comentário de privar a leitura da Bíblia. Certo? Por quê? Porque vai contra certos argumentos que os próprios governos querem colocar. Imagine você deixar a sua filha ir num banheiro aonde vai homens. Um banheiro único, para homens e mulher. Né? E de repente ela entra lá, tem um homem no mictório ou em algum lugar. Eu acho isso um absurdo, né? De repente entra lá e não se sabe o que pode acontecer lá dentro. Eu sou malicioso, né? Malicioso, isso é prudente, irmão. Porque se deixar, eu não tenho coragem se tiver uma criança pequena, porque hoje eles estão fazendo coisas aí, irmão. É só você ligar os jornais, você vai ver. Então, irmão, vamos ficar na Bíblia, vamos ser mais... Aí você vira, você fala que é fascista aquele que é contra isso. E aquele que é a favor, você fala que é democrático. Você está com a sua mente totalmente ao contrário. A sua mente ela foi cauterizada, ela virou o que é bom ficou mal e o que é mal ficou bom. Se Jesus Cristo viesse hoje aqui na Terra, ia ter gente que ia crucificá-lo. Porque crê em outras entidades, não crê em Jesus Cristo. A pessoa que chega a queimar a Bíblia está demonstrando que não crê em Jesus Cristo. Ela tem o direito de não crer na Bíblia. Mas para que queimar? Imagine se eu pego um livro dessa crença e vai queimá-lo. Olha, nisso eu posso dizer para vocês. Eu posso dizer, não estou defendendo religião nenhuma. Eu tenho um Alcorão ali. Alcorão. Eu respeito, irmãos. Está guardado ali, está certinho. Por quê? Para mim é bom aprender das culturas, das doutrinas, das religiões. Agora, eu nunca vi um muçulmano queimar uma Bíblia. E eu nunca vi nenhum ativista desse aí que é contra a Bíblia, que queima, eu nunca vi ele queimar o Alcorão. Por que ele não queima o Alcorão? Vai lá na praça, queima o Alcorão, põe na internet. Eu te faço um desafio, vai ser ruim para você. Você queima a Bíblia, o cristão não fala nada, mas se queimar o Alcorão, você vai ver o que vai acontecer. Você não é nem homem para fazer isso, nem mulher, você não tem coragem de fazer isso aí. Porque sabe muito bem como é que funciona. Então, é bom a gente também ter respeito pela Bíblia. Não. Eu não vou aqui desfazer de nenhuma doutrina, de nenhuma religião. Porém, eu fiz isso apenas como um exemplo. Porque é fácil xingar um cristão, ele ficar quietinho, blasfemar contra Jesus Cristo, ele clamar o sangue do Senhor, clamar a Jesus Cristo, ficar em oração, não abrir nem a boca, é fácil. Mas faz isso com um muçulmano, se você tem coragem.
Agora você vem aqui no meu canal, pode xingar, você pode fazer o que quer. Entra no canal do muçulmano, xinga, fala alguma coisa. Se ele descobrir o teu ID, ele não vai no advogado não, ele vai na tua casa. Pode ter certeza. E não é discurso de ódio não, porque eu sei que é assim, eu já tive lá, irmão. Eu conheço. E me dei bem com eles, porque preguei o Evangelho de Cristo, não é? De uma forma que não agredi ninguém. Deixei uma exposição da palavra clara, da salvação. Não concordei com aquilo que eles faziam. Mas da forma que eu me expressei, eu não ataquei ninguém. A minha missão é evangelizar. Paulo nunca atacou ninguém. Agora, quando a pessoa vem com um espírito de arrogância, de soberba, aí a gente ataca, irmão. O Senhor Jesus não chamou os fariseus lá de hipócritas, de lobos vestidos de ovelha? O Senhor Jesus falou. Se precisar falar, a gente também fala. Se precisar. Enquanto não precisa, irmão, a gente vai levando assim, na comunhão. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, tudo que nós vemos, irmãos, nós cremos em Deus. Se nós observarmos o planeta, se nós olharmos para a Terra, irmão, o que Deus fez, a glória de Deus que se manifesta em toda a criação, e a maior glória que se manifestou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu para nós a remissão dos nossos pecados através do sacrifício na cruz, porque senão não teríamos salvação. Veja que Deus, já em 1 João ali, já dá um retrato, irmão, claro, da misericórdia de Deus. Está escrito em 1 João assim, João Evangelho: e o verbo se fez carne. Quer dizer, a palavra viva. Aí já é outro tipo de palavra. O Senhor Jesus, a palavra que está escrita, irmãos, ela simboliza também o Senhor Jesus Cristo. Porque o que está aqui, ele disse: se ouvirdes as minhas palavras, vocês estão ouvindo a palavra do meu Pai. Se vocês veem as obras que eu faço, vocês estão vendo as obras do meu Pai. Porque não sou eu que faço as obras, mas o Pai que está em mim. Então, se você vê o que está escrito aqui com respeito, você vai ver que aqui fala de Deus, irmão. Eu jamais vou pegar a Torá ali e vou rasgar. Vou dizer que aquilo não é de Deus. Nunca, nunca na minha vida, é o maior respeito que eu tenho pela Torá. Porque a Torá está aqui dentro dessa Bíblia, irmão. Se você não sabe. A Torá são o Pentateuco, os 5 livros. Gênesis. Os 5 livros da Bíblia aqui, ó. Eu não vou falar de cor, porque senão posso até errar a posição. Ó. Gênesis 1, Êxodo 2, Levítico 3, Números 4, Deuteronômio 5. É o Pentateuco. Isso é a Torá. Aí eu vou dizer que a Torá não é de Deus, irmão? Tem irmãos que falam besteira, falam coisas que não... porque não conhecem. Aí você está falando contra o próprio Deus. Você acha que o Deus do Velho Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro, então? Você dividiu Deus em 2. Para com isso. Você que tem que parar com isso. Entendeu? Então, irmão, vamos entender que nós temos que pregar a verdade. Doa a quem doer. A gente vai assim, aqui, irmão, eu estou indo maquiando por causa da plataforma, claro, a gente tem que ter cuidado para o nosso canal não ser derrubado e não perder essa liberdade, mas vai chegar um momento, irmãos, que pela obediência da palavra nós vamos ter que ser duro. Porque eu não posso pregar que pode isso, que aquele vai entrar no céu e nem que não vai, porque a palavra de Deus diz que não pode, que é pecado. Então se está escrito aqui, ó, os afeminados não herdarão o reino dos céus. Está escrito aqui. Não adianta eu querer. Não fui eu que falei. Os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Não fui eu que falei. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Não fui eu que falei. Todo aquele que ama e comete a mentira não herdará o reino dos céus. Não fui eu que falei. Então tudo isso é pecado. Agora, quanto ao julgamento pessoal daquele que quer fazer aquilo, ou que tem aquela natureza,
eu não tenho nada contra, a pessoa pode ser o que ela quiser. E eu não vou jogar pedra nela. Eu vou respeitar como é que eu posso dizer, aquilo que ela aceitou. Eu não posso desrespeitar, porque senão aí eu seria um homofóbico, um xenofóbico. Eu não sou nada disso. Eu apenas prego o que está escrito. Agora, se vocês forem lá criar uma Bíblia, arrancar essas páginas fora, azar de vocês, irmão. Porque está escrito em Apocalipse, sai daquele que tirar uma palavra desse livro, a sua parte será tirada do livro da vida. Eu acredito sim, irmão. Eu já vi pessoas que são homossexuais, até inclusive, defenderem a Bíblia e falarem mesmo, isso aqui é pecado, mas eu faço porque Deus não, porque eu tenho força. Essas pessoas, irmãos, até eu não vou julgá-las. Quem sou eu para dizer que ela vai entrar no céu, quem não vai? E se ela na última hora pede para o Senhor ter misericórdia dela e o Senhor tem? Eu não posso. Não sou eu que julgo, eu não julgo ninguém, eu não posso tomar partido em julgamento. Eu apenas tenho que anunciar. E o que eu estou anunciando hoje aqui? Que a Bíblia Sagrada foi um presente que Deus nos deu. Principal presente é Jesus Cristo, né? E depois a Bíblia Sagrada. E alguns vão dizer assim, mas a Bíblia foi escrita, o Evangelho foi escrito quase um século depois de Cristo, e que não sei o quê. Irmão, não importa quando ele foi escrito. Irmão, não importa quando ele foi encadernado. Para mim isso um pouco me importa. Importa o que ele está fazendo na minha vida. Eu sou testemunha viva da força do Evangelho, da força da palavra. Se você não é, o que eu posso fazer, irmão? Eu vou querer fazer você ser? A minha obrigação é te ensinar. Ensinar que a Bíblia é a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, inerrante. E já vi pessoas aqui falando mal, nos meus comentários falando mal da Bíblia. Peço para que essas pessoas que falam mal da Bíblia não coloquem comentários. Porque o canal é público, eu vou colocar. Você vai colocar e eu vou tirar. Porque eu não aceito nada que contrarie a Bíblia. Porque foi por causa desse livro aqui, que hoje eu não sou um bandido, um traficante, certo? Por causa desse livro aqui, eu tive educação, aprendi a ter respeito pelas pessoas, porque eu não fui criado pela minha mamãe, infelizmente. Eu não fui criado por ela. Houve alguns problemas na minha família no passado, que não interessa. Eles não eram cristãos, enfim, não eram crentes. E ali houve muita frustração e eu fiquei praticamente desamparado. Porém, na minha casa tinha uma Bíblia, irmão. E desde criança, desde mesmo de conhecer qualquer denominação, eu sempre gostei de ler alguma coisa. Eu era sempre fascinado por leitura, como sou até hoje. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que a Bíblia tem tudo que nós precisamos, tudo. Olha, na Bíblia fala das flores, né? Na Bíblia fala das árvores, na Bíblia ela fala das nuvens, dos céus, das estrelas, dos peixes, da água. Ela fala de tudo. Tudo que você precisar está aqui. Ela fala até, irmão, se nós for olhar, ela faz a gente entender até qual remédio, materialmente falando, nós precisamos tomar para ficar liberto de alguma enfermidade. Ela nos dá receitas. Basta nós orarmos. Tem tudo aqui, irmãos. Então não precisa ir mais no médico. Não, os médicos também estão escritos aqui. Sabia? Você é médico? Você sabia que está escrito aqui? Que Deus constituiu você isso? Você não é porque você quer, foi porque Deus... mas eu estudei. Você estudou, mas Deus te constituiu para você ficar aí. Deus abriu tua mente para você aprender, para mexer no corpo, para cortar um corpo que está vivo e que tem que tirar alguma coisa lá dentro. Isso aí, irmão, isso é um dom de Deus, irmão. Está entendendo? Mas eu estudei e fiz...
Mas você estudou, você fez a tua parte, você tem que estudar mesmo. Agora, pensa bem, irmão. Se você não estudasse, você ia conseguir fazer? Não ia. Mas Deus te deu condições, às vezes até sem poder, às vezes uma pessoa pobre, mora lá numa comunidade. Porque as pessoas que moram em comunidades simples, tanto aqui como no Brasil, irmão, tem pessoas muito boas lá dentro, nós não podemos desmoralizar. Pode ter, todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins. Por isso que existe a Bíblia, para nós jogarmos a semente naquela terra, fertilizarmos a terra com aquilo que Deus nos ensinou, e depois jogamos a semente do Evangelho e esperamos que o Senhor manda a chuva temporânea em Seródia, e o Senhor fará crescer o fruto, e a honra será para Deus, não para nós. Porque tanto é, irmão, que existem árvores, frutos, por exemplo, a tâmara. Você conhece a fruta da tâmara? Para encerrar, tâmara é uma fruta muito gostosa, dá muito em Israel, irmãos. Eu já comi dessa fruta, aqui também vende. O que planta a tâmara não vai comer da tâmara que ele plantou. Geralmente não come, pelo menos é o conhecimento que eu tenho. Porque ela vai demorar muito, é muito tempo até nascer, a pessoa já partiu. Mas então ela nunca vai comer tâmara? Vai, porque outros já plantaram, ela vai comer de outros. Você vê o segredo, irmão? Então, quando você vai numa missão evangélica e alguém fala para você, não deu fruto. Não, irmão, não existe não dar fruto quando você fala de Cristo. Isso aí é coisa da cabeça do homem. Olha, eu fui lá, preguei e ninguém creu, ninguém aceitou, mas deu fruto. Qual fruto que deu? O fruto da minha obediência com Deus. Não importa se ninguém creu, eles já não são mais inocentes. Está entendendo? Continua a tua missão, continua a tua jornada, evangelizando, pregando e falando da Bíblia, estudando, se dedicando, e não deixe que outro pensamento venha na tua mente. Medite nisso. Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Amém.